Uma coisa é certa, se você se apegar à palavra, você voltará com um testemunho. O que Deus quer te dar na sua vida não é uma cura. O que Deus quer te dar na sua vida não é um emprego. O que Deus quer te dar na sua vida não é dinheiro. O que Deus quer te dar é a palavra de Deus no seu espírito. Sim. Ela vai te transformar naquilo que ela fala. E você está brilhando. E você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando pelo poder do Espírito Santo. Você está brilhando e nada pode te parar. É a sua estação. É o seu tempo. Nada pode te impedir. Este é o seu tempo. Esta é a sua hora. O favor é seu. A vida é uma série de eventos que tem a capacidade de formar a sua personalidade. A vida é uma série de eventos que tem a capacidade de formar a sua personalidade. Veja, eu quero ser excelente. Tire a instabilidade da sua vida. Tire a falta de confiabilidade da sua vida. Tire a indisciplina da sua vida. Você pode ter muita habilidade, mesmo assim, não ser escolhido para algo, porque o seu caráter pode destruir isso. Descubra como traçar o seu caminho na vida por meio da disciplina, estabilidade e confiabilidade enquanto o pastor Chris ensina sobre como se tornar o melhor de si nesta mensagem intitulada Excelência. Tornar-se o melhor de você é muito importante. Trabalhar nos potenciais dentro do seu espírito, da sua personalidade. Quais são essas coisas que estão dentro de você? Antes que Deus possa te levar para outro nível, você precisa cooperar. Introduza isso no seu caráter para o seu próximo nível de excelência. Ouça e seja abençoado. Deus te abençoe. Tiago 4:17. O que diz? Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, para ele é pecado. Então, se eu sei o que devo fazer e não faço, a palavra de Deus diz, para mim, isso é pecado. O que isso está te dizendo? O pecado é algo pessoal. Aquilo pode não ser pecado para outra pessoa, mas é pecado para você. Porque você sabia que aquilo era o certo a se fazer e, de acordo com o que você sabia, não o fez. O certo a se fazer. Sabedoria é a capacidade de decidir e discernir o certo do errado em nossas vidas. Isso é sabedoria. A sabedoria te ajuda a distinguir o certo do errado. Portanto, se você sabe o que é certo, pela Sofia, e não faz, você está faltando com frenesis. Pois frenesis é a sabedoria prática. Frenesis é aquela sabedoria que faz você fazer o que deve ser feito. Frenesis é um propulsor. A Bíblia diz, a sabedoria é a coisa principal, portanto adquira a sabedoria. A sabedoria te ajuda a enxergar o que você deve enxergar, que outros talvez não vejam. E a sabedoria de que estou falando é o terceiro nível de sabedoria, o terceiro e mais alto tipo de sabedoria. Frenesis. Frenesis é o que te faz vencer na vida. Agora, como você funciona no dia a dia? Por que não estamos tentando formar grandes pensadores? Não, trabalhe com o seu espírito. Não apenas grandes pensadores. Tenha informação no seu espírito e age a partir do seu espírito. Aquele que sabe fazer o certo e não o faz. Está escrito,
Aquele que sabe fazer o certo. Aquele que sabe fazer o certo e não faz, para ele é pecado. Isso significa que, para essa pessoa, é pecado. É por isso que a Bíblia diz que, quando servimos, devemos servir como para o Senhor e não para os homens. Não importa se o cara não te viu. Não importa se o seu chefe não percebeu. Não importa. Tem alguém te observando. Quando eu era estudante, no meu primeiro ano de universidade, estávamos numa fila, no refeitório, na cafeteria. A gente ia, pegar nossa comida e tínhamos nossos tickets. Então, um por um, e finalmente chegou a nossa vez. Eu estava com 3 amigos, então éramos 4 juntos. Eles fizeram uma coisa engraçada quando apresentaram os tickets. Nós apresentamos nossos tickets. Nós fomos todos juntos. Então eles fizeram uma coisa engraçada lá e depois voltamos para a mesa. Tínhamos um prato extra. Alguém ficou com 2. Aí eu perguntei, de quem é esse? Eles riram. Eles iam dividir. Eu disse, mas de quem é esse? O cara falou, não, eles não perceberam. Quando eles passaram, mostraram os tickets antes que a moça pudesse. Você sabe? Aí um pegou o prato e o outro ficou esperando. E a mulher pensou, desculpa, e pegou outro. E 2 pegaram 3 pratos e o outro veio com o dele. E eu peguei o meu. E foi assim que chegamos na mesa com um prato extra. Então eles quiseram dividir. Então todos nós ficamos com um prato extra para compartilhar. Então eu disse, por que você fez isso? Remy disse, agora não se preocupe, a mulher não viu a gente. Disse, ninguém viu a gente. Eu me aproximei, apontei para cima e disse, Deus viu você, devolva. Ele ficou envergonhado. Eu disse, devolva, Deus viu você. Então ele pegou o prato e devolveu no balcão. Veja, a mentalidade dele era, ninguém viu. Ninguém viu. Eu pensei, você tá maluco? Deus viu. Deus viu. Deus viu. Não importa se ninguém viu. Deus viu. O que Deus pensa? Eu disse, devolva. Então ele achou que eu deveria ter ficado feliz. Pra gente dividir, mas não. Ele devolveu. Glória a Deus. Agora, então ele disse, quando você servir, sirva como para o Senhor e não para os homens. Então, você pode bagunçar as coisas para o seu chefe, pode bagunçar as coisas para qualquer pessoa, mas será que você realmente pode bagunçar as coisas para Deus? Ele diz, faça como para o Senhor. Se você sabe que aquilo não está certo e apresenta como se estivesse certo, para você isso é pecado. Você mentiu. Você roubou um elogio porque foi elogiado quando não deveria ter sido elogiado. Entendeu? Pense em todos os pecados que poderiam ser creditados à sua conta por causa desse simples passo errado. Você já tem vários pecados aí. Como você pode então progredir na sua vida? Como você pode ter excelência assim? Veja, é viver a partir do seu espírito. Viver a partir do seu espírito. Quantos aqui querem ser excelentes? Tem certeza? Nós estamos procurando, assim como Deus está procurando, estamos procurando por pessoas de caráter excelente.
Deus quer entregar o mundo nas mãos de pessoas de caráter excelente. Se demonstrarmos, de maneira constante e sincera, que somos verdadeiramente dignos através do nosso profundo respeito, valorização contínua e compreensão cada vez mais ampla da palavra dele, dedicando tempo para refletir sobre seus ensinamentos e aplicando-os em nossas vidas diárias, então, com certeza, nos encontraremos exatamente no lugar onde deveríamos estar, vivendo de acordo com o propósito que ele estabeleceu para cada um de nós. Você me ouviu? Faça coisas excelentes. Como uma política pessoal. Tenha isso em você como uma política pessoal. Nada de fazer pela metade. Nada de fazer pela metade. Diga para si mesmo, nada de fazer pela metade. Nada. De novo. Nada de fazer pela metade. Vamos lá. Nada de fazer pela metade. Nada de fazer pela metade. Mais uma vez. Nada de fazer pela metade. Estou pensando em algumas coisas para mostrar a vocês na sua jornada de excelência. Quantos de vocês gostariam de entrar em um avião depois que o piloto dissesse Bem, na verdade não o piloto, porque quando o piloto começa a falar, você já está dentro do avião, né? Você pode sair. Ele só fala depois que a porta está fechada e trancada. Então, se for o piloto que tiver de te dizer isso, aí você está encrencado. Imagine você a bordo de um avião e os atendentes no balcão e no portão dizem para você: Senhora ou senhor, o voo de hoje, nós realmente esperamos, sinceramente, que chegue ao destino final. Uma das asas está só parcialmente boa, não está perfeita. É um avião monomotor porque o segundo motor, infelizmente, está ruim. Mas, quando chegar ao destino, eles vão tentar consertar, fazer o possível. Também percebemos que o sistema de ar-condicionado para de funcionar de vez em quando, de tempos em tempos. Mas confiamos em Deus. Vai chegar a tempo. Tenha um bom voo. Quantos de vocês não se importariam e iriam assim mesmo? Você ainda gostaria de ir? Ou você pediria suas coisas que já foram despachadas? Diria, por favor, podem devolver minhas coisas. Tenho certeza de que você não gostaria de embarcar. Você perguntaria, tem alguma outra companhia aérea indo para lá? Por quê? Por que você acha que eles vão colocar sua vida em risco? Você acha que isso é perigoso? Ou então é um avião bom, está tudo certo. E eles dizem, bem, estamos tendo um ótimo voo hoje, mas, percebemos que havia algo errado com o engenheiro e, o relatório deles sobre o avião, sobre o voo de hoje, não está muito certo. Estamos procurando um engenheiro melhor porque parece que ele estava doente e não conseguiu fazer todas as verificações de rotina. Você diz, verificações de rotina? Ele não conseguiu. Nesse momento, você quer tomar uma decisão. Certo, você tem uma mente excelente? Sim. De onde você tirou isso? De onde você tirou isso? Como é o seu jeito de pensar? Como é o seu jeito de pensar? Não consigo pensar em alguém que não gosta de mim, porque eu não o ligo. Não importa. Não consigo pensar que alguém é responsável pelo meu problema. Não importa.
Bem, ainda assim, alguns de vocês fazem isso. Vocês acham que alguém é responsável pelo seu problema, e isso deixa vocês tristes. Isso não é uma mente excelente. E eu não sou um depósito de lixo, onde você conta histórias ruins sobre outras pessoas. Toda pessoa assim é um depósito de lixo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu sei muita, mas muita coisa sobre as pessoas. Agora, não se engane. Eu sei muita, mas muita coisa. Mas eu tenho uma máquina espiritual de triturar papel. Por que se você fica ouvindo coisas sobre as pessoas e olha para elas com base no que você ouviu, você se torna um personagem daquilo que ouviu? Então eu não sou um depósito de lixo. Entendeu? Você quer ser excelente? Existem algumas coisas das quais você precisa se afastar. Quero dizer, se afastar mesmo. Se você não fizer isso, a excelência não é possível. Não importa como você aparenta. Você pode ser bonito ou bonita. Não importa como você se veste. Você pode se vestir muito bem. Mas você não tem uma mente excelente. Porque tem uma mente que foi envenenada. Você não deixa outra pessoa colocar coisas erradas em você. Uma das decisões que tomei há muitos anos, quando ainda era estudante na escola, foi esta. Eu disse, vou pensar as coisas certas porque vou ouvir as coisas certas. Porque vou prestar atenção nas coisas certas. Você não entendeu o que eu disse? Vou pensar as coisas certas porque vou ouvir as coisas certas porque vou ouvir as coisas certas. Veja, eu vou pensar as coisas certas porque vou ouvir as coisas certas. Porque vou prestar atenção nas coisas certas. Olha, a única razão pela qual eu consigo pensar as coisas certas é porque ouvi as coisas certas. E a única razão pela qual ouvi as coisas certas foi porque prestei atenção nas coisas certas. Você desenvolve o que chama de filtros. Olha, não estou tentando falar com todo mundo. Estou tentando falar com aqueles que vão entrar numa vida excelente, num modo de vida excelente. Você entende isso? Essa vida é para o homem excelente. É por isso que ensino sobre uma vida superior. Existe uma vida mais elevada. Existe uma vida mais elevada. Quando eu era estudante, aqueles que tinham o negativismo como modo de vida foram se afastando de mim. Eles simplesmente sumiram. Porque eu não conseguia andar no mesmo caminho que eles. Eu não queria. Eu não achava que deveria. Vamos, deixe-me te dar uma pequena ilustração. Vamos supor que somos 3 em um escritório. O chefe nos dá uma tarefa para fazer. Nós 3 sentamos e o cara diz, eu nem sei o que eles querem. E eu fico pensando, ué, o que ele quer dizer com nem sei o que eles querem? Achei que eles acabaram de nos dizer o que fazer. É isso que eles querem. Não, eles só estão nos mantendo ocupados à toa. Ah, isso é falar mal. Sabe o que eu devia fazer? Juntar meus livros. Com licença. Obrigado. Eu deveria sair dali. Meu relacionamento com ele não pode continuar. A gente trabalha junto, somos amigos agradecidos, mas não seguimos juntos, não corremos juntos. Por quê? Porque ele tem um espírito mal formado e quer trazer isso para mim. Agora, vamos analisar isso. Você realmente acha que ele consegue continuar por muito mais tempo? Não, não por muito mais tempo. O chefe pode não saber disso.
O chefe pode achar que ele é o verdadeiro responsável por fazer as coisas acontecerem e que eu estou aprendendo com ele. Pode ser que eu esteja aprendendo com ele. Ele é o melhor entre os três. Então, o tempo todo é ele quem é chamado. Aí ele responde, faz tudo e depois volta e nos traz. Então, a gente estamos trabalhando com ele, mas de vez em quando ele solta alguma coisa, sabe? Faz um comentário malicioso e diz, tipo, vamos terminar isso logo e entregar para eles antes que comecem a gritar de novo. Antes que comecem a gritar de novo. De quem ele está falando? E ele sempre fala no plural. Eles começaram a gritar de novo. Eu achava que só tínhamos um chefe aqui. Antes que comecem a gritar de novo. De quem ele está falando? Aí ele me chama e eu digo pra ele, beleza, vamos fazer. Você sabe, estamos fazendo essas coisas. E o tempo todo ele fala essas coisas. Um dia fui até meu chefe e perguntei, por favor, posso usar outro escritório? Por quê? Eu não gosto do tipo de conversa que acontece no seu escritório. Olha, eu realmente agradeceria se pudesse ter outro lugar. O que acontece no seu escritório? Bem, eu só não gosto das conversas negativas. Talvez eu não consiga falar muito, mas eu não posso continuar. Não acho que isso seja bom para mim. Simples. Porque se você não se entregar, depois de um tempo você vai acabar contribuindo. E aí, da sua simples contribuição, por que você quer se sentir confortável? Porque se você não contribuir, eles acham que você não está em sintonia com os outros. Aí eles te isolam. E talvez você não goste da forma como eles te tratam. E então, você quer se conformar. E ao se conformar, você está diminuindo seu espírito. Sabe o que a Bíblia diz? Um homem que não tem controle sobre o seu espírito é como uma cidade cujos muros estão derrubados. É um ataque à sua excelência. É um ataque à sua honestidade. É um ataque à sua sinceridade. E se você não fizer algo, vai perder essa luta. É uma luta pelo seu espírito. É uma luta pelo seu espírito. É isso que destruiu muitas empresas, muitas organizações. Não importa o que eles façam, não importa qual seja o produto deles. Você precisa ser um homem de espírito excelente, uma mulher de espírito excelente. Nós lemos isso no livro de Provérbios outro dia, certo? Diz que um homem de entendimento tem um espírito excelente. Entendimento. Alguém que é, de fato, verdadeiramente discreto. Alguém com percepção, com discernimento. Capacidade de discernir. Como você pode ser tão ingênuo? Eva, na Bíblia, era ingênua. Ela era ingênua. E deixa eu te lembrar, Satanás não precisa de um estranho para destruir o seu espírito. Nunca vai ser um estranho. Você me ouviu? O diabo é esperto o suficiente para saber disso. Nunca vai ser um estranho. Glória a Deus.